Tudo começou quando o ser humano quis guardar um pouco a mais. Não por ganância, mas por medo. Um grão guardado para a próxima estação. Um pedaço de terra cercado para proteger a colheita. A ideia era simples: se hoje tem mais, amanhã não falta. Mas o que era segurança virou desejo. E o desejo virou sistema. Desde então, acumulamos coisas, terras, gente, poder. E a cada novo acúmulo, algo se perde. O ato de guardar e controlar passa a moldar silenciosamente tanto a vida coletiva quanto a individual. Nos bastidores do acúmulo. A obsessão que moldou o mundo. Antes de haver impérios, moedas ou cercas, a humanidade vivia do fluxo natural das coisas. Nômades, caçadores, coletores, o mundo era coletivo. Compartilhar era sobrevivência, e o suficiente era suficiente. Mas então, a terra foi domada. A agricultura fixou o homem no solo. Pela primeira vez, ele pôde plantar mais do que comia. E assim nasceu o excedente, o primeiro acúmulo. Guardar, proteger, controlar. De algo natural, o excedente virou poder. Quem armazenava mais, comia durante a seca. Quem tinha estoque, fazia barganha. E quem controlava o grão, controlava os outros. O acúmulo não foi só econômico. Foi psicológico. Foi o surgimento do medo de faltar e do desejo de ter mais. Esse padrão psicológico, de proteger-se pelo mais, continuou moldando sociedades e indivíduos ao longo da história. O excedente virou civilização. Cidades surgiram. Hierarquias nasceram. E com elas, a desigualdade. No Egito, o faraó era um deus com pirâmides erguidas pelo trabalho de milhares. Na Mesopotâmia, reis acumulavam grãos, terras, soldados. Em Roma, o império prosperava pela pilhagem, pela escravidão e pelos impostos. Quem detinha a riqueza ditava a cultura, as leis, a religião. O acúmulo deixou de ser só sobrevivência. Passou a ser identidade. O rico era nobre. O pobre, descartável. O sistema era construído para manter poucos no topo, e muitos sustentando essa pirâmide invisível. Desde esses tempos antigos, já podemos perceber o quanto o acúmulo moldava comportamentos e valores humanos. Com a queda de Roma, o poder se dividiu. Agora era espiritual e feudal. A terra virou símbolo de status. E quem não a possuía, pertencia a ela. A Igreja, com sua promessa de salvação, acumulou ouro, terras e influência. Os camponeses viviam para produzir. A produção era entregue aos senhores, que entregavam uma parte à Igreja, que prometia o paraíso. O acúmulo virou divino. Riqueza era bênção. Pobreza, penitência. O sistema era mantido não só pela espada, mas pela fé. Mais uma vez, o acúmulo definia não apenas o poder econômico, mas também a moral e a vida cotidiana. No Renascimento, a lógica mudou. O mundo se expandiu, ou foi expandido à força. Novas rotas, novos povos, novos produtos. A burguesia nasceu, e com ela, o capitalismo primitivo. O acúmulo agora tinha outro nome: lucro. Navegações e conquistas foram financiadas por bancos e reinos. Povos inteiros foram escravizados, continentes saqueados. Ouro, especiarias, açúcar, carne, peles, tudo tinha preço. Até gente. O mundo foi transformado em mercadoria. E o capital cresceu às custas da violência. O acúmulo foi globalizado.
e a desigualdade institucionalizada. Assim podemos ver que o acúmulo não é apenas material, ele molda estruturas sociais e atitudes humanas de forma profunda. Século XIX. O vapor movimenta máquinas. As máquinas movimentam lucros. E os lucros movimentam um novo tipo de dominação. Donos de fábricas acumulam fortunas enquanto operários vivem em favelas. As cidades incham. Os corpos se esgotam. O tempo vira moeda. O trabalho vira mercadoria. O ser humano é reduzido à sua capacidade de produzir. E mesmo assim, a promessa do progresso justifica tudo. A industrialização criou abundância para poucos e escassez crônica para muitos. A desigualdade deixou de ser acidente, virou engrenagem. E com ela, consolidamos hábitos e estruturas que ainda ecoam em nossas sociedades de hoje. No século XX, o dinheiro perde forma. É número, é ação, é especulação. O capitalismo se reinventa em ciclos de crise e resgate. Guerras são financiadas. Dívidas viram lucro. E a pobreza continua sendo o combustível do sistema. Corporações ultrapassam países em poder. A mídia molda desejos. A propaganda cria vazios, e depois vende promessas para preenchê-los. O acúmulo agora também é cultural. Quem não consome, não pertence. Quem não tem, não é. Um tempo em que o acúmulo passou a ditar identidades e a moldar desejos, de maneira quase imperceptível. Entramos na era digital. Agora, o que se acumula é invisível. Dados, cliques, atenção. A moeda do século XXI é o tempo que você passa olhando para uma tela. Plataformas sabem o que você quer, antes de você saber. O algoritmo molda seu desejo, sua opinião, sua realidade. O acúmulo deixou de ser só material. É psicológico, comportamental, informacional. E mais uma vez, poucos têm muito. E muitos nem sabem o que perderam. Um acúmulo invisível, mas poderoso, que redefine como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Hoje, menos de 1% da população mundial detém mais riqueza do que todo o resto junto. Bilionários vão ao espaço. Famílias não têm o que comer. Trabalhadores se matam por entregas. E o CEO acumula bônus. O abismo é visível, mas normalizado. A meritocracia diz que é justo. A realidade grita que é violência. E assim, chegamos a um presente em que a distância entre acumular e sobreviver nunca foi tão grande. Desde cedo, pensadores nos lembravam de olhar além do que possuímos. Eles nos mostravam que há uma diferença essencial entre ter o suficiente e querer sempre mais. Quando mais deixa de servir à vida, começa a controlar nossos pensamentos, nossas escolhas e até nossas relações. Eles também nos ensinavam que a verdadeira felicidade não nasce do acúmulo, mas da simplicidade. Quanto mais desejos criamos, mais nos tornamos prisioneiros de nossos próprios impulsos. A paz, a liberdade, estão em precisar de pouco, em reconhecer o que basta, e não em possuir sempre mais. E mais profundamente, nos alertavam para o impulso de poder. Não acumulamos apenas por medo da falta, mas para afirmar nossa posição, dominar, proteger. Essa força pode ser construtiva impulsionando conquistas. Ou pode se tornar armadilha, corroendo relações, consciência e equilíbrio. Vivemos cercados por um desejo constante de ter mais. Não acumulamos apenas coisas, acumulamos dados, conexões, experiências passageiras. Nada parece durar, e ainda assim nunca é suficiente. Vivemos em um vazio que pede sempre mais, mesmo quando não precisamos.
O que começou como segurança se tornou obsessão. E essa obsessão nos custou relações, tempo, liberdade. Talvez a pergunta não seja mais quanto podemos ter, mas quanto precisamos perder para continuar acumulando.